Boa noite aos alunos que estão conosco nesta aula de hoje. Nosso desejo é que vocês possam contribuir em muito com o estudo de hoje, principalmente porque ele será bem interativo. E a primeira pergunta é esta: por que devemos ensinar? Agora eu não estou pensando em igreja. Por que que devemos ensinar? Abra o seu microfone e fale. O ensino é o que mantém a humanidade em continuidade, né? Se você não ensinar alguma coisa à próxima geração, ah, o risco é ou dessa próxima geração regredir, ou essa próxima geração ser a última geração, né? Então, o ensino é o que traz ali o crescimento, o desenvolvimento, para ser mais exato, à raça humana. Pode falar, irmã Milce. Completando aí as palavras do pastor Cristiano, o ensino não tem que ser tão somente ensinado, ele tem que ser vivido. Quem ensina tem que viver o que está ensinando. E aí é que a coisa fica difícil para nós, né? Precisamos realmente nos atentar a viver aquilo que a Bíblia nos ensina. Ok, obrigado. Mais alguém? Pode abrir o microfone e falar. Eu diria que para esclarecer. Uhum. Certo. Alguém mais? Muito bem. Temos que entender, a Emilce logo levou para a parte cristã, porque a maioria do ensino não é vivido, ele é transmitido. É só você perguntar: seu professor de matemática vivia matemática? O de ciências vivia ciências? Então, são ensinos que foram transferidos para você. Ela ensinou a ter amor à química, ter amor à biologia, ter amor à matemática, mas ela não ensinou viver os números, né? Ou viver a química. Uma das coisas que a gente precisa entender é que esse é um ensino secular, o ensino que vai te dar o conhecimento das matérias. Mas existe um outro ensino que vem desde o início do berço, que é o ensino vivencial. Esse ensino vivencial é o ensino que brota da transmissão do que os pais vivem para com os seus filhos. Por exemplo, no tempo de Jesus, as pessoas falam: por que que Jesus era carpinteiro? Ora, Jesus era carpinteiro porque o seu pai era carpinteiro. E o seu pai o ensinou a mexer com todas as ferramentas e ensinou o ofício de ser carpinteiro. E Jesus permaneceu lá até os seus 30 anos. Depois dos 30 anos é que Jesus começa o seu ministério até os 33 anos. Então é muito importante nós termos em mente que esse ensino vivencial, aí sim a irmã Emília está falando, e precisa ser mais do que falado, precisa ser vivido. E é interessante que quando você está vivendo o que você ensina, esse ensino tem consistência. Porque se ele não tem consistência, o que você vai ensinar é exatamente o oposto daquilo que você está querendo ensinar. Porque o que vai ser apreendido não é o que você fala, mas sim o que você faz. Então é muito importante termos em mente isso. E lembrando que os maus ensinos, os maus exemplos, dificilmente serão tirados da vida
das pessoas quando nós embutimos estes maus exemplos pela observação que eles têm. Então é muito importante você ter em mente. Hoje o estudo vai falar sobre o dever do ensino. É o que a nossa revista está colocando como tema para nós estarmos abordando nesta 12ª lição, a penúltima desse trimestre. Então, é muito importante que você tenha em mente que ensinar é um dever. Mas se é um dever, eu preciso ter capacitação. Sim, você precisa ter capacitação. Você precisa se capacitar. Eu fico imaginando agora, quando minhas netas vierem perguntar, quando ela começar a estudar física, química, biologia, vier conversar comigo, vovô, o senhor entende disso? Sinceramente, eu vou dizer para elas, não entendo, eu estou tão desatualizado que eu não sei mais as fórmulas, eu não sei mais as regras, eu não sei mais absolutamente nada desta área. Por quê? Eu não vivenciei na vida esta instrução. E quando você não vivencia, isto fica completamente ultrapassado ou esquecido da sua memória. Então, é muito importante nós termos em mente que para que você acompanhe seus filhos e acompanhe os seus netos, é necessário você estar tendo imersão, conhecer, entender, para que você possa ser uma pessoa que contribua. Ou senão o seu filho vai se irritar e vai dizer: mamãe e papai não entende nada. Entendeu? Então, antes que eles digam isto, você tem o o dever. Você é obrigado a ir à frente. Então, vai lá, estuda a lição que seu filho está estudando, para que quando ele pedir ajuda, você saiba pelo menos do que você vai falar, né? Então, eh, o eu assisti um filme, e esse filme que eu assisti, eh, o menino sempre dava a resposta que a mamãe dele dava, mas a mamãe dele, só dava a bola fora. E aí, então, o professor disse: "Por que que o jacaré fica com a boca aberta?" E ele respondeu: "Minha mamãe disse que o jacaré fica com a boca aberta porque ele tem muita dor de dente." A classe inteira caiu na risada. Por quê? Ao invés da mãe falar: "Não sei", ela sempre inventava uma resposta que não tinha nada a ver, totalmente fora, totalmente mentirosa, e o menino tinha a mãe como sábia. E depois dele estar na escola, ele foi descobrindo que a mãe dele não tinha nenhum pingo de sabedoria. Então, para que isso não aconteça com os seus filhos, é necessário você saber que o dever de ensinar é seu. E você tendo esse dever, você vai transmitir. É interessante que a gente colocou a responsabilidade do ensino na escola. A escola é parceira da família. A igreja é parceira da família. Então, você tem que entender que o dever é seu. O Heitor aí está começando a vir. E vai vir mesmo, e daqui a pouco vai estar falando, e vai estar falando, e vai começar a fazer todas as perguntas e tudo aquilo que ele vai observar e questionar. Mas é necessário que você esteja pronta para falar da palavra de Deus. Então é muito importante a gente olhar isto e tomar como desejo da nossa vida este objetivo de saber que, sabendo que é o nosso dever, então fazer isto. O objetivo geral da nossa lição é compreender que não há como a igreja fazer discípulos sem o ensino da palavra. Lembre-se, o papel principal da igreja é ensinar a Bíblia.
Se fôssemos dizer, este é o negócio da igreja: pregar a palavra e assistir os necessitados. Se ela fizer isto, ela está cumprindo o seu papel, porque Deus não quer que você despeça ninguém que tem uma necessidade. Ele quer que você vá e ajude essas pessoas e também coloque a palavra de Deus. Quando olhamos também sobre o propósito da lição, é entender que o ensino das Escrituras é proveitoso para a edificação da igreja. E isso significa que a Bíblia instrui a igreja instrui a sociedade, e a sociedade, influenciada pela palavra de Deus, começará a fazer legislação que seja prudente e seja sensata, porque a palavra de Deus norteia todas as situações do mundo, em todas as esferas. E é necessário que ela possa permear, transferir conhecimento para todos, mas para que isso aconteça, é necessário que a igreja aproveite desse ensino e transfira esse ensino para as famílias que vão transferir estes ensinos, por ela ser a célula máter da nossa sociedade, irá transferir todo esse ensinamento para todos os lugares. Tendo isto em mente, que é um dever, temos um desafio específico. E o desafio específico é enviar uma mensagem escrita, enviar uma mensagem das Escrituras Sagradas a alguém que esteja precisando. Então, gente, não é pegar aquele quadrinho que você nem sabe o significado do que está escrito e mandar. Não, é você pensar no que seu colega, seu amigo, seu parente está passando e mandar uma palavra de Deus de estímulo, de conforto, de amparo, de desafio, de encorajamento para esta pessoa. Se fizer isto nessa semana, você está cumprindo o papel da igreja, porque a igreja somos nós. Nós é que formamos a igreja. A igreja não é as quatro paredes, ou se ela tiver outro formato, a quantidade de paredes que tiver. A igreja são os seus membros. E os seus membros, edificados pela palavra de Deus, levam essa palavra em todos os lugares, ou a todos os lugares. Por isso, vamos ver que o pregar é uma ordem de Deus para todos nós. Por favor, alguém abra a Bíblia em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, em várias versões tem traduções diferentes. Aqui eu memorizei, portanto, indo, façam discípulos. Então, é uma ação contínua. Onde eu estou passando, eu gero discípulos. Aí você pode falar assim, mas pastor, como que a gente consegue fazer isto? Eu quero dizer para você que isso tem que estar na sua vida. Você tem que entender que é seu papel, você tem que entender que quem vai colocar as palavras é o Espírito Santo, você tem que entender que a palavra sua já memorizada vai
contribuir para que você fale da palavra de Deus. A Neiliane, ela está fazendo a aula de batismo comigo. E então tem uma responsabilidade na classe. E são 8 lições e hoje foi ministrada a 7ª lição. Então, Leiliane, quantos versículos você já memorizou? 7. 7 em 7 semanas. Você entendeu? Então, estes versículos vão contribuir para que quando ela estiver falando da palavra de Deus, mesmo não tendo a palavra de Deus, ela vai poder ministrar com profundidade a palavra de Deus. Ela vai dizer como uma pessoa pode encontrar com Jesus, qual é o plano de Deus e como viver esta vida com o Senhor. Então, é muito importante você entender que você vai colocando na sua bagagem esta porção da palavra de Deus e ela vai fazer com que possa frutificar na vida das pessoas. Mas o Senhor está dizendo, então, façam discípulos. Faça um discípulo de onde você estiver, para onde você for. E se você estiver apenas de passagem, deixe a marca. Certa vez foram, como missionários, entrar num campo novo, e então, quando começaram a falar de Jesus Cristo, os moradores daquela região começaram a dizer, não, ele viveu aqui entre nós. E aí o pessoal falou, não, gente, não é isso não. Jesus nunca veio para esta região. Veio sim, ele morou aqui entre nós e nos deu todo o ensinamento. E depois eles descobriram que muitos anos atrás, um missionário independente veio àquela região e ele compartilhou da palavra de Deus com tanta propriedade que todo mundo dizia, lá vai Cristo, lá vai Cristo. E ele então vivia, pensava e agia como Cristo. E é isso que o Senhor está dizendo, vão e ensine não qualquer coisa, vão e ensine todas as nações tudo aquilo que eu já coloquei em sua vida. Então é necessário primeiro você ter autoridade. Eu experimentei. Hoje eu passei lá no lugar de sementes que a gente tem que comprar para poder ajudar aí a combater a diabetes, e foi uma coisa interessante. Falou de um brownie, mas um brownie zero. E eu falei, como que esta coisa pode ser zero? E aí, então, eu comprei para experimentar, experimentei, dei um pedaço para a Emilce, ela experimentou, e agora, com propriedade, ela pode dizer, é muito bom. Mas se eu só tivesse experimentado, e você dissesse, mas vocês são uma só carne, como que ela não sentiu o sabor? Ela tinha que experimentar também. E o evangelho, a palavra de Deus, ela tem que ser vivenciada na sua vida e tem que ser vivenciada na vida das outras pessoas. Então, se a Emilce nunca tivesse experimentado, ela não saberia que sabor, a despeito dela saber do sabor do brownie, não saberia do sabor do brownie zero. Então, o que eu quero dizer para você é que ele diz exatamente isso, ensinando a obedecer tudo que ordenei. Então, você está obedecendo, você está vivendo, você está aprendendo e agora você vai transmitir tudo aquilo que você tem vivenciado. Dá para entender isto? Então, é isso que o Senhor está propondo para nós. E ele diz que este vivenciar
tem que ser mais do que uma tarefa, mais do que um evento, mais do que uma ênfase. Tem que ser um estilo de vida. E aí eu quero perguntar a você, esquece igreja, tá? Esquece igreja. Como eu vivencio um ensino a ponto de virar um hábito? Pense em qualquer área da vida, tá? Olha, segundo os especialistas, você precisa repetir uma ação durante 180 dias. Então, se você aprendeu algo, por exemplo, a tomar água. Tomar água é muito bom, faz muito bem para o corpo, melhora o funcionamento do corpo. Ele só se torna um hábito quando você está repetindo essa ação há mais de 180 dias. Aí, a partir daí, se torna automático. É igual dirigir ou andar de bicicleta. Uhum. Que mais? Você já viu alguém pegando uma receita para fazer um arroz branco? Alguém chega e fala assim: põe o tempero na panela, deixa fritar, põe o arroz, deixa ele esquentar bem, põe água, 2 dedos acima, tampa a panela quando ela começar a ferver. E o seu arroz vai estar quase pronto. Quando secar a água, verifica se ele está mole ou duro. Se tiver duro, põe um pouquinho mais de água até o arroz ficar mole. Não coloque água demais, senão ele vai ficar empapado. Acabou a instrução. Mas se eu for inventar um risoto, se eu for inventar um arroz sujinho, então você tem que saber como é que ele vai ser feito. Senão, você não vai fazer. Tanto que o Denis chegou para mim no domingo e disse: o senhor ainda não passou a receita. Eu falei: vou fazer mais do que isso. Dia 23 eu vou fazer de novo o arroz sujinho. Então, vem às 3 horas que eu vou ensinar você a fazer o arroz e depois você faz em casa. Porque ele ficou muito, ele gostou muito do arroz. E é interessante, ele come arroz no churrasco. Entendeu? O prato dele, o que se destaca não é a carne, é o arroz. E esta é uma coisa importante. Por isso que eu estou te dizendo, mas quando você não faz constantemente, por exemplo, a Emilce tem uma receita de uma torta. A massa da torta da Emilce é fantástica. Ela pegou essa receita com a Maria de Fátima. E ela, então, como não faz sempre, sempre que ela vai fazer essa receita para não fazer errado, ela vai lá e olha no seu livro de receita, olha a receita, relembra tudo que ela já fez e pega e faz a receita. E a torta sempre fica do mesmo jeito. Por que eu estou ensinando exemplos desta maneira? Porque você precisa, no que é de mais importante, fazer dessa maneira. Para que se torne um hábito, o pastor Cristiano disse, é necessário experimentar ou fazer isso 180 vezes. Compreende? Então, é isso que você tem que ter em mente. E quando você começa a fazer desta maneira, torna-se natural. E isto é muito importante você ter isto na sua mente e viver desta maneira. Mas veja o que o Senhor vai trabalhar conosco em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Por favor, leiam, por favor.
Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Veja, ele vai dizer: se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, olhe para ele com interesse. Olhe para ele com atenção. Olhe para ele com carinho. Mas também não se associe a ele no que de errado ele esteja fazendo. Mas, contudo, não o despreze, não considere inimigo. Mas fale como se fala a um irmão. Eu tenho muito receio desse negócio de fala como fala seu irmão. Eu não tive irmão mais velho, mas eu tenho visto em algumas famílias de irmão mais velho, que o irmão mais velho usa de uma autoridade que ele não tem e dá um tapa na cabeça do irmão mais novo quando ele erra ou está fazendo alguma coisa fora do normal. O menino aprende no peteleco. Não é a forma de falar com o irmão. A forma de falar com o irmão é de quem você ama e quer ver o sucesso dele. Então, quando Deus está falando para nós, chame a atenção dele como um irmão, chame a atenção dele com muito amor e carinho. E se você chamar a atenção dele com muito amor e carinho, vai frutificar. Lembre-se de que Jesus vai trabalhar conosco e vai dizer o seguinte: antes de você acusar o teu irmão, tira a trave do teu olho. Porque no olho do irmão seu só tem um cisco. Mas no seu tem uma trave. E você está julgando o seu irmão algo que você não deveria fazer. Então Deus está trabalhando conosco e está dizendo assim. Mas também em 2 Tessalonicenses 1:5, o que diz aí? Leia, por favor. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Veja, nesse mundo nós vamos ter aflições. Deus não propôs outra coisa, ele propôs isto. Você vai ter aflição, mas algo de bom vai acontecer, eu sempre vou estar com você. Algo de bom vai acontecer. Eu venci. E porque eu venci, vou mostrar o mapa como você também vai vencer. E se nós ouvirmos o escape da parte de Deus, com certeza vamos experimentar as vitórias na maioria de todas as situações. Então tenha isto em mente, que ele está trabalhando conosco e está dizendo: lembrem-se de estar vivenciando este ensinamento em sua vida. E se por acaso você padecer por causa deste ensinamento, alegre-se, exulte, porque é grande o seu galardão. Mas ele continua ainda nos ensinando, mostrando que as escrituras sagradas tornam-se o padrão para a vida de todos os cristãos, torna-se o padrão para a vida da igreja. E ele vai trabalhar conosco em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. E ele diz: toda a escritura inspirada por Deus
que é o caso da palavra de Deus, toda escritura contida na Bíblia é inspirada por Deus. E ele diz, é útil para o ensino. Como ali a gente vai aprender ensinamentos ricos de situações não vivenciadas, para que você não venha sofrer com a situação do que está para acontecer. Há um cântico que eu tenho dito que eu não gosto de cantar. Eu quero aprender com os meus erros. Desculpa, eu não quero aprender com os meus erros. Se eu puder aprender com os teus erros, eu vou evitar de cometer esses erros. A Bíblia não é um livro de super-heróis. A Bíblia é um livro de homens falhos. E as falhas que estes homens, servos de Deus, fizeram ou tiveram, elas estão lá mencionadas para que verdadeiramente todos nós possamos não cometer os mesmos erros, porque as consequências, como foram sobre a vida deles, também virão sobre as nossas vidas. Então não queira apanhar se você já tem um ensino que evita de você apanhar. Dá para entender isso? Isso é inteligente. Se eu estou vendo que as pessoas estão errando, estão sofrendo, por que eu vou errar junto com essas pessoas? E ele continua dizendo, é útil para o ensino, mas é útil para a repreensão. A sua criança precisa ser ensinada com amor. Eu fiz um trato com a Emilce sobre... Ela é professora de piano, mas eu fiz um trato com ela dizendo assim, se você for dar aula de piano, por favor, não dê aula de piano quando eu estiver em casa. Pode dar aula de piano à vontade, mas desde que eu esteja fora de casa. Eu estava namorando com ela e ela estava lá ensinando um menino a tocar um exercício musical. E o menino errava sempre na mesma nota. E Emilce, com muito amor, chegava para ele e falava, não, não é assim, é essa nota aqui. E aí ele ia. E tum, errava de novo. Não, não é assim, é assim, ó. E colocava o dedo para dar na tecla certa. Ele ia fazer o exercício de novo e errava. Eu estava lá no quarto e eu falei, seu burro, não é essa tecla, é a outra. Eu nem estava no piano, mas eu já sabia que era outra tecla. Eu falei assim, eu não quero ficar irritado com os alunos, porque eles vão errar. Mas faz parte do ensino o erro dos alunos que estão aprendendo. Faz parte. Só que você precisa ter sabedoria, você precisa ter amor para que você possa ensinar as pessoas e elas apreenderem o ensinamento. Apreender significa assimilar e começar a pôr em prática. Então isso é muito importante que você precisa estar colocando, mas aí ele diz também o ensino da palavra de Deus, ela é para correção. É algo que nós não gostamos, mas faz parte da instrução a correção. E a palavra de Deus diz que Deus nos corrige porque nos ama. Eu tenho dito a alguns pais que quando disciplina, não é hora de fazer nada mais. É hora da disciplina. Eu tenho visto alguns erros grosseiros. Um deles é o pai disciplina batendo, ele bate no filho
e depois diz: agora vem aqui, dá um abraço no papai, e diz que ama o papai. Gente, o seu filho está fuzilando, ele queria comer seu coração, se ele pudesse. Entendeu? Porque a disciplina não parece bom para quem está sendo disciplinado. A disciplina só vai se tornar boa se você aprender por que foi disciplinado. E aí ela vai produzir um belo exemplo de glória. Isso que é importante. Muitas das coisas que eu sou porque meu pai me ensinou. E se você for ver também na sua vida, tem alguém atrás que plantou este ensinamento na sua maneira de viver. E muitas vezes ele teve que te corrigir. E hoje, como eu dou graças a Deus pelas surras e pelos castigos e pelas cópias que eu tive que fazer. Foram disciplinas duras, mas foram disciplinas que me ensinaram a me portar de uma maneira sábia. Entenda isso. É importante isto. Mas Romanos vem ainda nos ensinando que, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Deus está trabalhando e está dizendo: a palavra que é inspirada por Deus irá trabalhar na sua vida, fazendo com que tudo frutifique. Tudo frutifique. E você vai poder glorificar ao Senhor em todas as ações. Mas ele diz ainda do que aconteceu com Esdras. Então, por favor, alguém vá lá no livro de Esdras, no Antigo Testamento, no capítulo 7, versículo 10. E leia para mim, por favor. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, veja a ação que nós estamos falando o tempo todo. Esdras tinha decidido a estudar a lei, mas também colocá-la em prática. Quando ele estuda a lei e coloca ela em prática, ele recebe o benefício do que ele está vivendo. E agora ele sente prazer e compartilha com todo o povo de Israel. Eu tive algumas professoras que elas amavam tanto ensinar que elas conseguiam nos prender como aluno na aula dela. Mas também eu tive um professor no seminário, e eu já era pastor nessa ocasião, que ele ensinava sobre aconselhamento. Como eu estava vivenciando os problemas no ministério e os meus colegas não tinham ministérios ainda, então para eles era uma aula água com açúcar. Mas para quem estava vivenciando o ministério, vendo como ele mostrava, como ele vencia os problemas que estavam acontecendo na igreja, era a aula que eu mais me apaixonava.
E olha que eu tinha viajado a noite inteira de Araras para o Rio de Janeiro. Eu chegava lá moído, mas eu sabia que era a aula que iria me dar sabedoria para tratar com a minha igreja e com os membros dela. Então é muito importante você ter essa paixão e compartilhar esta paixão, porque isto vai abençoar a vida de todas as pessoas. Então, torne o ensino algo que você viva. E aí você terá autoridade. Como eu posso dizer que esse brownie que eu comi é um dos melhores que eu já comi. Entendeu? Então vale a pena, ó, tanto que, ó, a caixinha tá totalmente vazia. Não sobrou nadica de nada, entendeu? Então, por quê? Quando ele falou sobre o brownie, eu sempre vejo os brownies sendo vendidos no mercado desse tamanho, né? Aí daqui a pouco ele me traz essa caixinha, eu falei, cara, mas só desse tamanho? É, então me traz 6. E ele não entendeu que eu estava falando sério. E ele cobrou um só e pôs só um na sacola. Quando eu olho na sacola, cadê os brownies que eu paguei? Não, o senhor não pagou, eu pensei que o senhor estava brincando. Não, eu quero levar 6. Porque se eu chegar com um brownie lá em casa e comer, meu pai vai olhar para mim e vai dizer, e a minha parte? Cadê o que eu tenho que experimentar? Entendeu? Então, dessa maneira, as pessoas têm que também sentir o prazer da palavra de Deus, sentir o gosto daquilo que você está vivenciando e vendo como Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Não importa a sua situação, Deus é bom. Mas também a palavra de Deus diz: ministre isto às pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não vivem essa palavra. E aqui no texto eles são chamados de ímpios. Isso está em Isaías 55, verso 7. Por favor. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Veja que coisa interessante. Uma pessoa me perguntou o seguinte: o que eu tenho que fazer para ter um encontro com Cristo e viver com Cristo? E eu disse: aceitá-lo. Mas eu só preciso aceitá-lo? Sim. Eu não tenho que mudar nada? Não, você não tem que mudar nada. O convite de Jesus é: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu te darei o alívio. Quem dá o alívio é Jesus. Então, não tente tirar os vícios, as situações que a pessoa está vivendo. É um fato de viver prazerosamente com Jesus que vai levá-lo a experimentar a delícia de ser um filho de Deus. Então, lembre-se, é Deus que tira as coisas que têm que ser tiradas, não é você, não é a sua instrução, é Deus. Tenha isso em mente. Então ele diz que o ímpio vá abandonar o seu caminho, porque ele conhece um novo caminho. Que ele abandone os seus pensamentos, porque ele agora tem a mente de Cristo. E que ele agora aprenda a voltar-se para o Senhor, porque Deus o perdoará de bom grado. Nós temos trabalhado e temos ensinado dizendo: você, como novo filho de Deus, vai cometer pecados. Mesmo que você não queira, vai cometer pecados. E você precisa ter isso em mente. E o pecado não é mais grave ou menos grave. O pecado é pecado. E todo pecado nos separa de Deus. E é isso que você precisa ter em mente. Se você tiver isso na sua mente e no seu coração,
quando você cometer o pecado, o Espírito vem e vai trabalhar na sua vida e vai dizer: isso é pecado. E você precisa confessar, você precisa se arrepender e você precisa suplicar o perdão. E você vai fazer isso e será perdoado como qualquer outro pecado. Foi me perguntado sobre pecado capital. Eu disse: isto é doutrina de uma igreja. A única coisa que Deus fala na Bíblia, ele fala sobre esta situação, que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E pecar contra o Espírito Santo é não receber a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Ou pecar contra o Espírito Santo era o que os doutores da lei estavam fazendo com Jesus. Ele é filho de Beelzebu. Ele é filho do diabo. Os doutores da lei sabiam quem era Jesus. E isso é um pecado contra o Espírito Santo. Não é um pecado por ignorância, é um pecado por ciência, por entendimento, mas mesmo assim eu quero cometer esse pecado. Então, esta é a situação. Mas todo e qualquer pecado foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o último versículo desta noite está em 2 Coríntios 3:5. Pode ler, por favor. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo diz uma coisa maravilhosa: tudo que sou é porque a graça de Deus operou em minha vida. Este ensinamento não é meu, não é do meu intelecto. Esse ensinamento é de Deus, que me tem dado o privilégio de viver isto na minha vida. E daquilo que eu estou falando, falo com propriedade, porque já experimentei. Eu dei o exemplo do brownie. Eu dei o exemplo da massa de torta que Emil se faz. Quando nós experimentamos e temos convicção que repetindo do jeito que foi feito, funciona. Então eu não vou dizer: olha como eu sou bom. Mas, pastor, eu vejo isso direto na televisão. Sim. Os pastores midiáticos estão trabalhando em busca de um ibope. Nós que estamos aqui ministrando, estamos procurando agradar a Deus. E quanto mais essa mensagem puder ser partilhada e compartilhada, amém. Mas tudo é para a glória de Deus. Não existe mérito. Uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar na cozinha. Eu gosto de cozinhar. Mas sabe uma coisa que me irrita? Faca cega. Faca cega não presta para cortar tomate. Você entendeu isso? O tomate, se você pegar e jogar no chão, ele faz plast. Estoura todo. Se você meter a mão em cima dele, você amassa ele completo e voa molho para tudo quanto é lado. Mas quando você pega uma faca cega e passa em cima da pele do tomate, você vai e volta e não corta. Mas se ela estiver amolada, você passa e você corta da finura que você quiser o tomate. Imagina se você vai cortar um bife, ou uma carne, ou limpar, ou desossar um frango. Tudo isso existe a ferramenta correta,
e o jeito correto de proceder. Então, o que eu quero trabalhar com você agora é, lembre-se, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus possa frutificar na vida de vocês, que você tenha entendido que é o seu dever, mas mais do que o seu dever, é o seu privilégio. Amém? Amém. 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 Obrigado, pastor Salomão. Amém. Muito grata. Maravilhoso ensino.